Bom dia! Eu vou trazer para vocês hoje uma receita de massa de coxinha. Eu tenho aqui, eu já fervi, não vou passar os iniciais para vocês aqui, mas eu vou dizer tudo que tem dentro da panela, né? Já fervida e quase pronta para poder escorrer. Eu tenho aqui 1,5 kg de coxa e sobrecoxa, poderia ser peito de frango também. O peito de frango ele rende mais, porém a coxa e sobrecoxa ela dá mais sabor, tá? Dentro dessa água eu tenho 2,5 litros de água, tá? Se precisar botar mais ou menos, isso não muda muito a receita não, tá? Isso é só a parte do cozimento do frango. Uma cebola picada, uma colher de colorau, uma colher de sal e 2 cubos de caldo de galinha. Aqui eu já tá fervida, tá cozida, o peito de frango já tá cozido. Então tá quase na hora de eu tirar aqui e escorrer essa água. Aqui eu já tenho a carne do peito de frango que eu já tinha iniciado ontem pronta, sequinha, tá? Ela já tá preparada para coxinha, porque a coxinha tem que ser bem sequinha, não pode ficar com muita água, né? E voltando aqui a nossa água pro preparo da massa da coxinha. Ela já tá quase pronta. Aqui eu simplesmente vou tirar as coxas e escorrer esse caldo, tá? Depois eu volto com o restante do preparo da massa da coxinha, ok? Até mais. Ó, voltando aqui, eu já tenho o frango escorrido, tá? A água também já tá peneirada, ela não tem nenhum excesso de cebolinha, né? Relembrando, aqui nessa água do cozimento eu coloquei uma colher de sal, 2 cubos de caldo de galinha, uma colherzinha de colorau, cebolinha verde picadinha e uma cebola inteira picada também, tá? Ela cozinhou junto com o frango já tá pronto para desfiar. Quem tem um processador vai passá-lo no processador ou então mesmo picar bem fininho para poder depois refogar e deixar a massa pronta, a carne pronta para rechear as coxinhas, certo? Vamos lá então. Eu tenho aqui, como eu tinha dito, eu tinha colocado 2,5 litros de água para o cozimento do frango. Então, sobrou uma parte bem boa, tá? Para essa nossa receita, eu coloquei aqui, ó, nesse caldo, 1,5 litro de água do caldo cozido, tá? Mais 250 ml de água, tá? Água, porque assim, ó, esse caldo ele tem bastante gordura, porque a coxa e sobrecoxa ela solta muita gordura, né? Então eu vou botar um pouquinho de água para poder deixar a massa mais suave, tá? Não só ficar com o osso da carne. Quem gosta de uma massa mais suave pode botar meio a meio de água e meio a meio do caldo do cozimento, certo? Porém, na nossa receita, ela vai 1,7 litro de ml de água, tá? E eu tenho aqui 100 gramas de margarina e 1 quilo de farinha de trigo peneirada, tá? Essa é a base da massa da coxinha. 1,7 litro de água, tá? Aqui ele já tá temperado, ele tem sal, já tem o caldo de galinha e o colorauzinho para deixar a cor mais amarela, né? Eu gosto da massa da coxinha assim, mais amarelinha, não branca, tá? Então, 1,7 litro de água, 1 quilo de farinha de trigo e 100 gramas de margarina. Eu deixei reservado aqui também um pouquinho de sal, porque assim, ó, a água da massa da coxinha, ela tem que ser um pouco mais salgada, porque a farinha ela absorve e puxa bastante o sal, tá?
Se tu vê que precisa um pouquinho de mais de sal, coloca mais uma pitadinha de sal. Vou botar essa água aqui para ferver, porque agora ela tem que ser bem quente pra gente jogar a farinha aqui dentro, certo? Ó, pegar o meu fogo, né? E vou colocar essa margarina aqui dentro para ferver junto com a água. Eu já coloquei a margarina aqui dentro da panela, tá? Tô aguardando a água ferver, tá? Reservei um pouquinho da margarina aqui, tá? Depois eu vou te mostrar pra vocês pra que serve esse pouquinho de margarina reservado. Como eu coloquei mais 250 ml de água fria, sem sal aqui dentro, eu vou colocar mais uma pitadinha de sal, tá? Que se fosse para usar somente a água lá do cozimento, não teria necessidade. Porém, como eu tirei um pouquinho mais, botei um pouquinho mais de água, eu vou botar mais uma colherinha de chá de sal, tá? A gente vai aguardar essa água aqui ferver, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu tenho esses copos. Esse meu aqui, ele tem de 400... tem várias formas, mas eu gosto dele porque ele tem a quantidade certinha de farinha. Por exemplo, eu quero aqui, ele vai 400 gramas de farinha. Então, eu uso 2 copos desse. Tem gente que não compra 1 quilo de farinha, compra 5 quilos, que nem eu ali, né? Então, eu não sei a quantidade exata e hoje eu não tenho aqui comigo balancinha para pesar. Então, eu venho com ele aqui, ó. Ele tem farinha, 300, até ali onde farinha é 400. Então, boto 2 potes desse aqui, mais 200 gramas de farinha, dá 1 quilo tranquilo, pra minha receita fica perfeito, tá? Também pode ser usado para medir a água, né? Quantidade de água, margarina, tudo. Se você precisar, pode usar ele, certo? Então, é uma dicasinha, né? Sempre é muito bom ter uma coisa baratinha, acho que paguei R$1,99, tá? Nesse copinho ali, e é bom ter. Então, tô aguardando aqui agora a água ferver, tá? Quando ela tiver bem fervida, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar toda essa farinha aqui, tá? Você pode colocar toda de uma vez, ali dentro dessa água, né? Que já tá preparada aqui para iniciar a nossa base de coxinha. Aqui você vai ter que mexer, quando colocar farinha, mexer constante, tá? E até envolver toda a farinha na água. Pode ficar pelotinha também, mas não se preocupa que depois eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra tirar a pelotinha também, se ficar, tá? Nós vamos ter que amassar essa massa, tá? Numa base plana, não sei se você tem uma mesa de mármore ou então até mesmo numa mesa, tu coloca e vamos amassar ela ali depois que estiver pronta, ok? Agora o recheio do frango. Eu vou botar aqui algumas coisas que eu uso nos meus recheios, tá? E quem não gosta, não coloca. Porém, eu coloco essas coisas, né? Quem gosta, que é uma conservação um pouco maior, uma durabilidade maior da coxinha, eu vou guardar mais tempo. Então, evita colocar o tomate, tá? Que ele azeda mais fácil, certo? Então, vamos aqui. Eu tenho 3 colheres de azeite, né? E vou ligar meu fogo aqui, que eu não liguei ainda. Uma cebola picada, bem pequena. Eu gosto tudo bem miúdo, tá? Deixar essa cebola fritar. Quando ela tiver já meio que amarelinha, eu coloco o alho. Aqui eu tenho 2 dentes de alho amassado, ralado, tá? Meio pimentão,
meio tomate, eu coloquei com pele com semente, porque esse frango aqui eu vou usar para fazer o recheio de um empadão. Então, posso colocar as sementes, que tipo assim, ele vai dar mais água, porém não tem problema, tá? E se fosse pra coxinha, pro recheio da coxinha, você tem que deixar ele secar mais só, tá? Tenho aqui cebolinha verde, ou não tem salsinha porque as minhas secou. Minha horta tem bastante seca agora, então as minhas salsinhas não se renovaram. Tem um cubo de caldo de galinha. Eu não tenho sal aqui agora, porque esse frango ele já foi cozido com 2 cubos de caldo de galinha e uma colher de sal. Então, provavelmente ele já tem bastante sal, tá? Eu tenho aqui o coloral. Eu vou colocar uma colherzinha de coloral, não muito cheia. E tenho também aqui um molho de tomate. Tá? Usa o teu gosto. Quem quer usar do elefante pode usar do elefante. Quem quer usar uma polpa, eu gosto de polpa porque ela é mais suave, né? Tem aqui, acho que meu fogo não ligou. Não, ligou sim. Tô aqui com a minha cebola, né? Vou aumentar um pouquinho esse fogo. Vai fritar, né? Então, vai começando a fritar, tu coloca o alho. A cebola já tá fritando, né? Nesse ponto aqui, vem com o alho. 2 dentes de alho, tá? 2 dentes bem grandes esses aqui. O cheirinho de alho é muito bom. Vou deixar ele fritar até ele ficar bem amarelinho. Nesse ponto aqui que o alho começou a amarelar, tá? Tá bem amarelinho. Vem com pimentão. Coloca o pimentão. Deixa ele ficar bem molinho, né? Murchar. Acho que fica muito bom. Normalmente eu deixo ficar mais molinho, tá? Eu deixo ele cozinhar mais. Mas agora eu já vou colocar o tomate, tá? Coloco o tomate. Eu venho com aquela colherzinha de coloral. Cubo de caldo de galinha. E vou deixar cozinhar um pouquinho esse molho de tomate. Eu tenho aqui ainda um pouco de caldo do cozimento do frango. Eu vou botar um pouquinho para cozinhar mais esse molho. Uma conchinha só.
aqui a polpa de tomate. Vou colocar 2 colheres, tá? E vou acrescentar o meu frango. Aqui eu vou deixar refogar até o tomate estiver bem cozido, tomate, o pimentão e a cebola, tá? Eu já vou jogar a cebolinha verde aqui dentro. Vou misturar bem. Não vou colocar mais água nesse ponto aqui, ó, porque aqui eu tô mostrando como se eu fosse usar pra coxinha, tá? O tomate vai soltar mais água, tá? E pra coxinha tem que ser um frango bem sequinho. Então, aqui eu não vou colocar mais água, tá? Daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês como é que ficou esse recheio aqui. Eu experimentei e preciso de um pouquinho mais de sal. Então, assim, o sal é muito a gosto da pessoa, tá? Então, pra mim, eu vou colocar mais uma pitadinha de sal aqui. Ou então, mais um meio caldo de galinha, né? E já vai ficar bom pro meu gosto. Então, olha só, eu botei aqui. O recheio já tá pronto, tá? Tá bem sequinho pra coxinha. Ele tá ótimo, tá? Ó, ele tá bem sequinho. Tu percebe que quando ele tá seco, já não fica excesso nenhum de água. Até tu dá uma apertadinha aqui, quando tem água, ele vai soltar, tá? E outra coisa, um segredinho, né? Às vezes, tá com um pouquinho de água demais, bota uma colherinha de trigo, que já ajuda a secar mais rápido também. Eu acabei esquecendo, eu coloquei aqui também uma pitada de pimenta do reino, né? Pra quem gosta, eu acho que é essencial, dá muito sabor, tá? E um pouquinho de pimenta calabresa também. Em casa a gente gosta muito de pimenta, então é opcional, certo? Então esse aqui é o recheio pra coxinha. Lembrando que eu vou usar essa carne aqui depois para fazer um empadão. Aí eu vou acrescentar mais algumas coisinhas aqui dentro. E tá pronto, beleza? Daqui a pouco eu volto e vou montar a coxinha para vocês verem. Olha só, eu tô aqui com o recheio do frango. Esse é o frango à base de peito de frango que eu já tinha feito anteriormente. Tô com a massa aqui já fria, tá? Descansada. E eu coloquei aqui um pouquinho de manteiga para untar as pontas do dedo se houver necessidade, tá? Eu vou pegar um pedaço dessa massa, tá? Quando eu tiro ela ali, a gente tem que dar uma maciada nela para ela ficar melhor para trabalhar. Então, você pode trabalhar ela aqui mais um pouco com a mão, né? O bom mesmo é ter uma balança para pesar os tamanhos das massas para ficar todas elas iguais, né? Eu não tenho a balança aqui agora, eu vou mais ou menos de olho. Então, separo os pedacinhos da coxinha, né? Aqui. E você vai começar a trabalhar com ela, tá? Minha mão já tem bastante, tem bastante margarina. Bastante não. Tô sentindo bem, tá vendo? Ó, que a massa não tá grudando nos dedos. Eu vou enrolar ela aqui, fazer uma bolinha, tá?
Ó. E vou apertar aqui com o meu dedo, fazer um buraquinho e trabalhar com ela aqui até fazer um copinho, né? Ó, um copinho aqui que dá uma quantidade. Aí eu venho com a colherzinha, eu tenho uma colherzinha pequena pra fazer, pra separar as bolinhas aqui de carne, tá? Mais ou menos uma colherzinha assim. O bom da balança é que eu poderia pesar também a carne, tá? Daí eu saberia certinho a quantidade para cada coxinha. Eu venho com a massinha de carne, boto aqui na coxinha, fecho, tá? Fecho ela aqui e vou apalpando aqui a ponta para fechar, tiro um pouquinho do excesso se tiver necessidade e vou formando a coxinha, tá? Aí vai fazendo esse movimento aqui, ó, e girando com essa mão a coxinha até ela ficar o formato de uma gota, né? Uma coxinha aqui, ó. Pronto, essa aqui tá pronta, pode ver. Vou colocar ali e vou fazer mais outra. Mesmo processo, amasso ela bem. Faço uma bolinha, um furinho. Ah, meu dedo tá grudando. Eu vou lá na manteiga, na margarina, passo um pouquinho só, ó. E venho com o dedão amassando, fazendo um copinho. Fiz o copinho, né? Eu venho aqui com minha colherzinha para separar. Essa carne de frango, ela tá bem sequinha, então assim, ela não vai ficar grudando. A gente percebe que quando pra coxinha tá muito molhada, ela vai umedecer o copinho, então essa carne precisa ser um pouquinho mais seca, tá? Ó, coloco ela aqui no copinho e fecho as pontas e juntando. Esse processo aqui com a mão, ó, você vai batendo embaixo e com os dedos fazendo a pontinha. Vamos fazer mais uma. Ó, pega a massa. Ela não tem nada de bolinha de trigo, tá vendo? Ela ficou muito boa essa massa. Enrolo. Faço o buraquinho e formo o copinho. Aí, com a colherzinha eu separo a quantidade, que eu acho que caiba no copinho aqui, ó, né? Se tu quiser fazer antes todas as bolinhas de ir separando, tá? Pode fazer também, depois fica até mais fácil para só colocar aqui no copinho e fechar. Ó, fecho. Esse movimento você vai fazendo, ó. Pronto. A coxinha ficou ok. Então, esse aqui é o processo de fazer a coxinha. Daqui, a gente vai passar ela na farinha de rosca, tá? Eu uso leite. Aí, você pega a coxinha aqui, né? Molho ela no leite e passa na farinha de rosca e deixa descansar. Aí, pra você guardar, tu bota tudo na forma, tapa, né, com filme e bota no freezer para descansar. Depois você coloca em pacotinhos individuais. Eu vou te mostrar como é que eu faço para passar na farinha de rosca, né, e volto em seguida. Tenho aqui o leite, a farinha de rosca, tá? E as coxinhas já prontas. Então, nós vamos empanar ela, né? Acho que empanar é uma coisa bem fácil que todo mundo faz. Uso o leite, molho a coxinha, tá? Jogo na farinha de rosca. Esse é o processo mais fácil para fazer. Porém, tem que ter um pote um pouquinho maior do leite, senão acaba derramando. Venho aqui, passo a farinha de rosca nela
pronta as coxinhas. Aqui você pode deixar descansar, pode botar no freezer, né? Vou fazer mais uma aqui. Aí ele vai congelar as coxinhas e pode guardar em pacote individual, né? Hoje não vai dar tempo, que a gente já vai fritar elas logo em seguida, então, né? Não vai ter a necessidade de congelar. Aqui eu tenho a banha, já tá bem quente, tá? Pronto para colocar as coxinhas. Tem uma panela pequena, não muito grande, então ela cabe umas 6, 7 coxinhas no máximo, tá? Aí, ó, tem que tapar bem as coxinhas com a banha, tá? Porque senão ela vai estourar. Tem 6 a 7 coxinhas ali dentro. E agora vamos deixar ela fritar, até ficar bem douradinha. Vou dar uma baixadinha nesse meu fogo, que ele é bem bravo. As coxinhas, quando estão congeladas, também, tá? Pra fritar elas, pode tirar do freezer, deixa dar uns 10 minutinhos fora do freezer e com a banha bem quente, porém coloca menos quantidade, tá? Porque senão a banha vai esfriar muito rápido. Elas estão quase boas. Deixa eu fritar um pouquinho, porque em casa eles gostam de bem moreninha. E estão prontas. Deixa eu escorrer bem. Eu vou cortar uma para vocês verem como que ela ficou. E macia, tá? Essa é a mini coxinha, coxinha de festa. Ó, bem macia, crocante por fora e macia por dentro. Recheio também ficou suficiente, né? E sabor, nós vamos experimentar agora. Façam e gostem dessa receita. Ela é muito saborosa, tá? Vale a pena experimentar.